2009, encontrei-me com um grupo bem heterogêneo. Gente tão diferente de dar nó. Daí eu acho que vocês inventaram, criaram, desenvolveram esse nome para a turma de vocês, Desatando Nós, né? Crescendo Reis. Porque era um nome, né? Um negócio complexo. Já ia esquecendo. Antes desse encontro, eu já havia me deparado com um rapaz com piercing na língua e mais duas meninas que haviam sido reprovadas em psicologia geral e que insistiam em mudar todas as regras. Todos os dias, nos degraus, na porta do banheiro, no estacionamento, lá aparecia aquele rapaz dizendo que podia sim, só dependia de mim. Negócio difícil, né? Que eles davam nó e pico d'água e que cursariam brincando as duas disciplinas. Né? Ela dependia de mim, né? Do meu aval. E aí o conselho do curso aprovou e eles vieram para a turma e cursaram. Bruno, Camila Gonzaga e Cláudia Jane. O começo do nome. Né? Já foi o começo daqueles, né? O nome dos três demorou para entrar no sistema, a lista de chamada, a BAP, né? Vai ficar a contagem de falta depois. Cadê meu nome? Não me chamou. Né? Isso durou alguns meses, né? Mas depois eu entendi porque eles brigaram tanto para fazerem parte do tal grupo, o grupo de tantos nós. Para minha alegria, deparei-me com a paz e o sorriso acolhedor de Adaíta. Olhar para ela era um calmante aos meus olhos. Em meio à calmaria, não podia deixar de perceber o olhar de Bárbara, que não recordo agora, mas era zangada comigo. Acho que porque não pôde cursar alguma disciplina, não consigo recordar, reclamar de bater no horário, ou ela queria cursar alguma coisa de fono, era um roubo, né? Aí aquela coisa toda, né? Não recordo agora, mas era zangada comigo, né? Não consigo recordar. Mas demorou para a zangadela passar. Menina forte de presença marcante. Depois aproximou-se e até dividimos alguns momentos. Além das conversas da disciplina, ficamos amigas. Vamos voltar lá para a sala, né? Lá estava eu tentando conter as bocas falantes, os nós, transformá-los em redes. Neste momento, consigo ver uma bela rede, e valeu a pena ter assistido tantos nós transformarem-se em redes. Primeiro vamos arrumar as linhas, né? Temos uma que era reluzente, Cláudia Jane. Ela estava tão empolgada com o casamento que transbordava de alegria, né? Foi fácil porque ela não se aborrecia, dava risada de tudo. E também tinha Elijane, né? Com um bom astral. Sua simplicidade fazia dela alguém também diferente. Desatavam nós, até não ser contrariada, né? Contrariavam nós, né? Não. E ela, sedutora é pouco. Chegava junto e sempre tinha um enorme motivo para justificar faltas, atrasos. Sempre com doçura, me faltava uma interrupçãozinha, né? Isso faz parte. Sempre com doçura, nunca exigia. Choramingava e ia conseguindo, né? Em meio a essa gente forte, que podiam ser comparadas com as grandes rosas de uma rede bordada, apareciam sinuosamente as rosinhas, Jéssica, Daniele, Eline e Ana. Ali no cantinho delas, compondo a imagem discretamente, mas indispensáveis, em contraste com as extravagantes rosas, Jaqueline, Rebeca e Sheliane. Aparentemente serenas, mas daquelas que questionavam o ponto e querem mudar o curso do bordado. Especialmente Rebeca. Trabalho deu essa menina. Acho que os cachos favoreciam a rebeldia. Mas o tempo alinhou-lhe até os cabelos. No nosso último encontro, achei que não havia sido apenas os cabelos que se transformaram. Mas nó ainda estava por vir, né? A dupla T, Tainá e Tayana. Dá até para fazer dupla sertaneja. Pensando em linha e agulha, posso afirmar que fugiram do buraco da agulha. Eu ficava a imaginar como fazer para entrarem na
Se era para enrolar, elas desenrolavam. E depois, eu que era literalmente enrolada. Mas, com paciência, elas foram pescadas pela rede. E então, estão compondo essa grande rede com os resultados de suas próprias conquistas. Mas, diante da suadeira para tecer essa rede, tinham as bordadeirinhas que disciplinadamente aceitavam o ofício. Lilian Grace, Liz Laine e Juliana Santos. Pense que se a mãe dessas meninas perguntar no dia da colação, e pergunta, mãe gosta de chegar e dizer, você era professora? Como era fulano? Se perguntarem, né? Só poderei dizer que eram pura doçura. Algumas vezes, Juliana Santos era tentada a rebelar-se. Começava a resmungar, mas nada tão insistente, né, quanto as queixas de Martina, que amava questionar as minhas avaliações, os pontos, a forma de pontuar. Danada, né? Mas quando não apertava, vinha Nayara, falando de música da década de 80, sorrindo e achando graça do que era estressante para os outros. Mas beleza mesmo na construção dessa rede só havia graças à outra noiva, Josineide, que tinha o riso solto e os olhos brilhantes. Era outra mulher apaixonada. Tinha que sair de uma grande rede de tudo isso. Mas paixão também tinha Maiara Vieira. A cada recesso era um cabelo novo, 3 quilos a menos, né? Fora essa mulher apaixonada, né? Tinha um carinho e um acolhimento nos olhos, que quando o barulho estava demais, o olhar dela me dizia que eu tivesse calma, que essa rede um dia ia sair, os nós desatariam. E saiu, né? Alguns ficaram no caminho, não estão aqui compondo esta rede, como Ângela, Cláudia Daniele, Emanuele, Elias, Fátima Isadora, Karine, Bruno, Margarete, Mariana Carlos, Bárbara Viana, Daniela França. Mas de alguma forma eles deram algum pontinho que resultou nessa rede. Ou deram algum nó nessa rede. Por falar em nó, não poderia deixar, né, de ter a oportunidade de desabafar a minha raiva, a minha dor, a minha angústia. Eu sou extremamente congruente, né? A gente falou disso. Eu falo dos meus sentimentos o tempo inteiro, né? Não levo para casa. Mas não pude não falar disso naquele momento, né? Foi inesquecível o nó nas tripas. E a vontade que eu tive de dar um nó no pescoço dos organizadores do evento, onde vocês colocaram frente a frente, Freud e Skinner. Tive que publicamente ouvir alguém dizer que em Alagoas psicólogo não entende de autismo. Né? Eles fizeram passar por isso. Mas penso que foi bom para ensinar a vocês que não se deve deixar de ser elegantes nunca. E sorrindo e dizendo que o sol nasce para todos, dei meu recado. Fiquei imaginando que fazia parte de um plano de vingança. Talvez para eu pagar os pontos que até hoje reclamam que eu não dei. Depois entendi que não era nada pessoal. Soube que vocês montaram um ringue para ver uma TO contra a hospitalização e um psiquiatra a favor da internação do paciente com terapia. Não é só comigo, não é assim, quem vai seguir, acho que eu não é nada pessoal. Daí compreendi que vocês amam nós, mas no final conseguem ter segredos. Mais hilário foi a cara do Jânio, dizendo que era inocente. Eu não sabia que isso ia acontecer. Né? Mas o Jânio foi a personalidade mais divertida de todo o grupo. Fazendo gracinhas para as amigas, contando casos, enrolando quando deveria responder objetivamente. Muito bem relacionado e com um carisma inigualável. Um papo de derrubar avião. Diferentemente de Gesimel Dan, né? Popular sem fazer esforço. Bom desempenho e também cativante. Ficava no final da sua prova, até o final, esperando a volta da professora. Quem pensa, quem fala sou eu. Ficava até o final.
Vamos lá. Voltando para as redes, não podemos esquecer Jéssica Basílio, agora minha colega, do mestrado, parabéns para nós, né? Uma luta enorme, né? Uma situação vexatória, né? Mas passamos por tudo isso. Que sorria ao falar e pode ser chamada de alma boa. Acho que eu nunca precisei nem pedir silêncio a ela. Em oposição a Juliana Ferreira, que também sorria ao falar, mas brigava por notas, por faltas, sempre queria dizer que eu não sabia contar as faltas. Deu um trabalho enorme, né? Ainda bem que as amigas do Bruno, Camila Gonzaga e Claudijane, já tinham parado de torrar, né? Essa tiveram pena do quadro de quando eu ouvi a reclamação de Juliana de Fato, que ganharia um Oscar de tanto falar. Jamais. No fim da sala, estava ela a reclamar do texto, dos colegas, da nota, das provas, dos teóricos, do sol, da chuva. E depois dava uma risada sonora. Curtia a torrada paciência. E ainda ousava dizer que eu reclamava demais. Só parou de reclamar quando acabou a disciplina e passei a dar carona a ela. Mas a primeira coisa que ela me disse quando entrou no meu carro foi: viu como você era feliz? Estás com um povo pior do que o nosso. Reclamava, agora você está vendo, né? E sorria de felicidade. Mas do outro lado da rede tinha gente que falava pouco, como a Mariana Gomes. Não sei se porque faltava muito, né? Não recordo de ter tido que desatar muitos nós de Mariana, nem de Mauricéia. Pensando em tecer redes, ela seria um dos fios de ouro, brilhava por natureza. E ainda temos Rosaline, que se deixasse daria nó, sentada do meu lado para poder sempre estar dando um palpite. Mas no fim terminou compondo, né, com desempenho, a sua rede lindamente. O maior trabalho para tecer a rede deu em Itaisiene. Quando todo mundo estava cansado de saber o lugar que deveria ocupar na construção da rede, lá estava ela a perguntar: é para fazer o quê, hein? Até hoje. Nem Thaís Cristine, que nas duas disciplinas teve limite máximo de faltas, mas sabia que ponto dava, né? Estava mais por dentro do que Caizine. E quando ela se punha a contar casos, né? Os sobrinhos, tios, avós, todo mundo virava caso clínico, né? Ninguém queria ouvir ela contando. Enquanto tinha ela para contar, tinha câmera para quase nunca falar. Mostrava-se socialmente, sem aparecer muito, apesar da beleza do seu sorriso. E a rede quase pronta. Falta quem? Francine. Pessoa totalmente do bem, porque quando via alguém querer desmanchar o que já havia sido construído, né, dizia que não era bem assim. Mostrava-me que valia o meu esforço em fazer vocês lerem, em obrigar a dar conta do recado. Reunia meu material, informava que já fora trabalhado, comunicava ao grupo, acalmava o meu coração com um sorriso e demonstrava carinho em todos os contatos. Ela funcionou como um nó. Ela funcionou como um nó para amarrar a rede, não deixar nenhum fio soltar. Só mesmo que eles não quiseram compor esta, nem as próximas redes, que daqui a pouco também irão construir-se. Amiga, obrigada pelo carinho. Mas o meu obrigado é para todos. Obrigada pelo carinho de todos. Faço a leitura do que, além do conhecimento foi percebido o meu desejo enorme
de ver vocês crescerem. Desejar que o outro cresça é sentimento maternal. Quero que vocês cresçam. Quero que vocês tenham esse momento apenas como o começo de tudo que vocês possam construir. Quero que vocês sejam tão apaixonados pela terapia ocupacional como eu sou pelo que faço. Sejam felizes. Obrigada a todos. Perdão por alguma coisa que não tenha sido bom nos nossos encontros. Bom, né? Os pontos que não foram dados são necessários que não sejam dados. Assim fica alguma coisa entre nós. Alguma coisa que determinará sempre que poderemos ter mais um encontro. Levem a certeza de que se a vida nos reuniu foi muito bom. E se houverem outras vezes, também será muito bom. E se não nos encontrarmos outra vez, lembrarei com carinho de cada um de vocês. E especialmente desse momento. Obrigada a todos, sejam felizes e sucesso.